Olá, caro aluno, tudo bem com você? Saiu o tão esperado concurso da Polícia Militar do Estado do Paraná. E olha só, essa banca trouxe o que, gente? 12 questões de geografia e 10 questões de história, pessoal. Praticamente quase a metade da prova vai ser aí de História e Geografia, então você precisa estar ligado. Lembra que eu tinha falado a respeito aí de já ficar preparado? Então, já começamos agora a trabalhar aí os assuntos baseados aí no edital da Funpar, que saiu hoje, dia 20 de março. Pessoal, para você aí que está assistindo, tem muito mais coisa, gabaritageoconcursos.com.br para você garantir aí a sua vaga no concurso aí para fazer a academia, para poder fazer a carreira da Polícia Militar do Estado do Paraná. Eu tenho certeza que você vai conseguir se dar bem aqui, você vai se transformar aí em policial militar do Estado do Paraná, beleza? Sem perder muito tempo, eu já preparei para vocês aqui a aula sobre migrações e você já vai começar aí a estudar comigo hoje, agora, nesse momento, você vai estudar. Então, bora para a aula de migrações nesse momento. No link aqui embaixo, eu vou deixar já prontinho para vocês acessarem o curso do Gabarita Geoconcursos. Um abraço, bora para a aula! O fluxo migratório é o movimento do qual a população ou massas populacionais acabaram fazendo ao longo dos tempos, principalmente ao longo aí do século XX, de meados do século XX, vamos dizer assim, entre 1950 até o ano 2000. Bom, e qual é o fundamento? Por que é importante entender? Porque a partir de processos econômicos é que a população começou a fazer uma dinâmica de movimento ao longo da história. E dessa maneira, então, nós temos aí como contar aí a história de um povo, da formação, da criação de cidades, do desenvolvimento de novas terras e até mesmo aí de impactos ambientais. Então, dessa maneira, nós vamos começar a explicar toda a situação. Uma das principais áreas aí de processo de fluxo migratório que acontece ao longo dos tempos é entre 1950 e 1960. O que acontece nesse processo? Vamos tentar entender que em 1930 inicia o processo de industrialização brasileira. Quando acaba lá em 1929 a crise da Bolsa de Nova York, o café, que era o principal produto de exportação brasileiro, e não só o principal, mas talvez seja o único na época, acabou que os Estados Unidos não compravam, até porque 80% ou mais de todo o café produzido no Brasil era comprado pelos Estados Unidos. E quando, a partir do momento, não tinha mais para quem vender este produto, acabou que os cafeicultores pensaram que tinham que aí diversificar, digamos assim, a sua produção. Não era mais colocar todas as fichas num pote só, ela precisava diversificar. E uma forma de diversificação foi como? Foi investindo na parte industrial, principalmente como substituição de importações. Então, muitos produtos que antes as pessoas compravam de fora, agora estava sendo produzido por esses aristocratas brasileiros, vamos dizer assim, por esses grandes cafeicultores, que agora são industriais brasileiros, passam então a produzir, fazer essa substituição de importações, produtos que de consumo diário que as pessoas aí acabavam importando, agora estava sendo feito dentro do país. Dessa maneira, então, o Estado brasileiro, nessa época, acabou gerando o quê? Um desenvolvimento também na parte da indústria de base. E a outra parte, a indústria de bens de consumo duráveis, acabou vindo pela iniciativa privada internacional, o mercado externo. Okay? Dessa maneira, então, o principal fator locacional da indústria na época era onde? A região do ABC Paulista, Santo André, São Bernardo, São Caetano, região ali onde São Paulo, o município de São Paulo acaba abraçando ali aquela região, é basicamente ali onde as indústrias passaram a se instalar. Então, São Paulo passou a ser um poço de prosperidade. Então, nessa situação, todo mundo via São Paulo como um lugar onde as pessoas iriam chegar, onde eles iriam fazer a nova vida. Era o sonho paulista, o sonho brasileiro era em São Paulo. Então, o lugar onde tudo acontecia, a cidade que nunca para. Então, dessa maneira,
principalmente devido a problemas aqui com a seca, que durante aí entre 50 e 60 foi uma época muito dura por sertanejo, uma vez que teve uma das secas mais devastadoras da época, fez com que as pessoas criassem esse fluxo migratório. Muitas pessoas saem da região do Nordeste brasileiro e vai em direção aonde? Principalmente aqui, ó, para São Paulo. Para onde? Para trabalhar nas indústrias. Além desses caras, também grande parte vai aqui para Rio de Janeiro, parte vai para o norte do Paraná, que é onde nós temos a substituição do café pela soja a partir de agora. Então é preciso dos boias frias, os boias frias vão para lá para ajudar na plantação, na plantação, colheita da soja, ok? Parte dessa galera acaba vindo para cá, ó, para Brasília, onde está nessa época gerando a construção da nova capital. Então Brasília acaba sendo aí uma região que atrai bastante gente, os candangos principalmente. Muita gente veio do Nordeste, então em busca também de trabalho aí nesse grande canteiro de obras que era Brasília na época. E parte dessa galera aqui, ó, do Nordeste estava indo para a região do meio norte, parte da Amazônia, que era onde estava acontecendo aqui grande parte aí de produção, principalmente na região aqui do meio norte, onde nós temos aí a Mata dos Cocais. Dessa maneira, além disso, nós tínhamos também aqui, ó, a galera da pecuária na região sul estava avançando aqui, ó, para o Paraná. Então os gaúchos começam a vir para o sudoeste do Paraná para a produção pecuária. Grande parte aí da galera que veio para cá, que eram os alemães, acabaram vindo para o sudoeste também para a criação de porco. Então criaram Toledo aí na região do estado do Paraná, Prudentópolis, por outros grupos ali também germânicos, acabaram criando todo aqui um fluxo também do Rio Grande do Sul em direção ao estado do Paraná. No estado do Paraná se concentrava a maior produção de soja do Brasil nessa época. Região de São Paulo aqui era onde se concentrava a indústria, e região do Rio de Janeiro, onde ainda estava a capital federal, não estava sendo ainda Brasília. Brasília estava sendo construída, e aqui a região essa parte aqui onde nós temos a Mata dos Cocais, acabaram sendo importante também para a extração do óleo vegetal. Passou-se o tempo, entre 1960 e 1970, o que acontece? Acaba gerando então o início do regime militar no Brasil. Esse início do regime militar no Brasil faz o quê? Faz com que crie-se diversos projetos para o desenvolvimento da região norte do país, porque a galera lá dos militares tinha uma preocupação muito grande com a tal da segurança nacional, proteger as fronteiras, ocupar para não ser invadido, para não perder as terras. Então o que acontece? A galera do Nordeste acaba vindo para a região de Manaus, onde nessa época acaba criando a superintendência da Zona Franca de Manaus. Aqui, na região do Pará, nós temos a criação do projeto Carajás, onde, dessa maneira, grande parte aqui do sul do Pará passa a ser uma grande área de extração mineral. Então a região da Serra do Carajás acaba sendo a produção, a extração de ferro, manganês, alumínio e diversos outros tipos de minerais. Uma parte ainda da galera tá vindo para Brasília, ainda nós temos essa saída, esse fator repulsivo aqui do Nordeste, ok? E aí acaba acontecendo o quê? Parte aqui agora já menor vem para a região do Rio de Janeiro, parte aqui para São Paulo e parte para o Paraná. Só que agora tem um outro processo aqui, pessoal. O pessoal que estava aqui na região sul começa a gerar um processo do quê? De mecanização do campo e de concentração de terras. As pessoas, então, que tinham terras aqui, começam a perder concorrência para as grandes áreas, os grandes latifundiários. A soja, então, não podia mais ser produzida por pequenos proprietários, porque os grandes proprietários já estavam mecanizando, e com isso gerava aí uma competição desleal na parte aí da venda da soja. Dessa maneira, a pessoa que produzia esse tipo de cultura não tinha outra alternativa senão arrendar a terra para esse grande proprietário. E aí o que acontecia? Esse grande proprietário ficava cada vez maior as terras. E essas pessoas faziam o quê? Ou elas iam para as áreas das grandes cidades, ou elas provocavam aí o processo do chamado êxodo rural e ia para as regiões das indústrias, ou eles iam buscar as novas fronteiras agrícolas na região. Essas novas fronteiras agrícolas, agora entre 60 e 70, ela vai acontecer aonde? Vai acontecer no Cerrado brasileiro. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás. Então, essa galera toda que vem da região sul, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná,
passa a ocupar agora a região da onde? Do centro-oeste brasileiro, ocupando então e devastando o Cerrado brasileiro. Então o que acontece? Surgem grandes cidades aqui, principalmente Campo Grande, que hoje é a capital do Mato Grosso do Sul, Sinop no Mato Grosso, Corumbá, Dourados, enfim, várias cidades passam a ser desenvolvidas aqui justamente na ideia do desenvolvimento do agronegócio. Então tira toda uma região onde tinha uma terra ácida, árida, só que era fácil de ser corrigida, era só fazer um processo chamado de calagem. Então colocava aí o cal na terra e pronto, ficava boa. Então o que acontece? Começa a criar uma grande área de produção agrícola aqui, agropecuária, porque o boi também, o gado também passa a ser produzido aqui. O que acontece? Muitos gaúchos, muitos paranaenses passam a morar na região aqui, ó, do centro-oeste brasileiro. Então as novas fronteiras agrícolas passam a ser aqui no centro-oeste. Okay? Dessa maneira, então, nós temos esses fluxos. O Nordeste continuando o seu fluxo maior, onde dá essa dispersão de pessoas, Nordeste, Norte, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Só que agora, Sul e Sudeste, porque os cafeicultores aqui também, alguns produtores deixam de produzir aqui na região de São Paulo, devido também à mecanização do campo, e vão para a região Centro-Oeste. Claro, também tem um processo imigratório. Parte do Paraná acaba vindo aqui para o Paraguai, para a Bolívia, para o Paraguai principalmente, dando origem aí a um tipo de emigrante chamado de brasiguaio. Os caras do Brasil vão buscar novas terras no Paraguai. E aí lá vai dar problema de conflitos de terra, que perdura até hoje. E hoje, nos dias de hoje, essa galera do Paraguai está voltando para o Brasil. Ok? Continuando aqui. Dessa maneira, então, o Sul e o Sudeste passam a gerar a ocupação do Centro-Oeste brasileiro nessa época. E isso acaba gerando aí, então, a expansão das fronteiras agrícolas. Dando prosseguimento, então, ao longo do tempo, entre 1970 e os anos 2000, a galera do Nordeste continua fazendo esse fluxo migratório em direção ao Sudeste. Agora não vai mais para o Sul, percebam aqui, não vai mais para a região Sul. Mas ainda tem um outro problema aqui. Tem qual? Eles começam a perceber que a região Sudeste já não é uma região que vai trazer tanta prosperidade. A galera que foi para o Nordeste hoje já está penando naquela parte lá. Então, não é mais tão atrativo assim a região de São Paulo. Até porque houve processos de desconcentração industrial. Grande parte da região do ABC Paulista acabou perdendo fábricas ali. Por quê? Porque os incentivos fiscais de diversas outras capitais acabaram fazendo com que as indústrias saíssem daqui. Então, por exemplo, nós temos Renault em Curitiba, nós temos a Jeep lá em João Pessoa, na Paraíba, a Hyundai em Anápolis. Enfim, nós temos aí já uma dispersão, não está mais tudo ali no ABC. Então o que acontece? Dessa maneira, acaba fazendo com que as pessoas não tenham mais aquela qualidade de vida que elas buscavam em São Paulo. Então o que acontece? Há agora um processo da migração de retorno. Muitas pessoas fazem o quê? Querem voltar para a terra de origem, de volta para a minha terra. Eu quero mais agora voltar lá para o sertão, eu quero voltar para o Nordeste, eu quero voltar para o Agreste, eu quero voltar lá para a Zona da Mata, porque é lá onde eu tenho as minhas raízes. Não é São Paulo, não é Rio de Janeiro, não é Sudeste brasileiro. Então o que acontece? Há agora um novo processo migratório, que é um processo de migração de retorno. As pessoas que migraram do Nordeste para Sudeste, agora estão fazendo o processo contrário, de Sudeste para Nordeste, em busca aí de uma qualidade de vida que talvez elas foram buscar em São Paulo e não encontraram mais, devido ao problema de violência, a questão da criminalidade, a próprio desemprego mesmo, certo? Agora, esses caras aqui, que estavam lá, concentraram as terras do sul, e aí os pequenos foram fazer posses aqui, já começaram a fazer grilagem aqui também. E aí o que acontece? O Centro-Oeste, nessa época agora, passa a ser grande área de produção de soja, uma grande produção de latifúndios. O que acontece? Se você passar pelo Centro-Oeste, você vai ver diversas plantações de soja, diversas pastagens aí. Por quê? Porque ali encontraram um terreno propício para este processo. Só que aí o que acontece? Gera novas concentrações de terra. Aqueles pequenos produtores se veem obrigados a sair dali. Por quê? Porque agora vem a frente de expansão e acaba tomando aquelas terras deles. Acabam os grandes produtores fazendo grandes latifúndios ali. E eles não têm outra alternativa senão fazer o quê? Buscar novas terras, buscar novas fronteiras agrícolas. Então o que acontece? Região do Sul e do Sudeste agora começam a ir em direção à região
norte, região da onde? Da floresta amazônica. E aí o que acontece? Já estava toda devastada a região do Cerrado, já estava toda devastada aqui a região da Mata de Araucária, toda devastada aqui a Mata Atlântica. Agora começa o início da devastação da Amazônia. Começa a gerar todo um processo de desmatamento. Quer dizer, já acontecia esse processo? Já acontecia. Mas agora começa a gerar uma intensificação. Agora, vindo mais para os anos 2000 aqui, e agora já para 2010, 2020, o que vai acontecer? Vai gerar então que a frente de expansão, os grandes latifundiários, é que agora estão chegando já na região norte. Então eles acabam fazendo o quê? Acabam dominando a terra através do poder que eles têm, seja político, seja de dinheiro, faz com que eles consigam dominar a terra e gerar um desmatamento cada vez maior. Só que aí vai gerar impactos ambientais climáticos em outras regiões, como aqui, onde tudo a indústria começou. Certo? Bom, pessoal, eu espero que você tenha entendido aqui o processo dos fluxos migratórios brasileiros. Eu vou ficando por aqui, desejando uma boa aula para vocês. Muito obrigado por você ter assistido essa aula até aqui e tchau! Print na tela!